Saia então, se está tão infeliz. Apenas saia. As palavras duras de Derek cortaram o ar tenso, mais afiadas que os cacos de vidro espalhados pelo chão. Seu rosto retorcido pela raiva mal lembrava o homem com quem eu havia me casado 20 anos atrás. Eu estava parada na cozinha de nossa casa nos subúrbios ricos, com o coração batendo forte no peito. Essa não era a primeira briga, nem a primeira vez que Derek perdia o controle, mas havia algo diferente naquela noite. Talvez fosse o olhar frio em seus olhos, ou o modo como eu mesma parecia refletida no espelho quebrado. Seja o que fosse, o desafio de Derek não me assustou. Acendeu algo dentro de mim, a percepção de que, depois de anos suportando seus abusos, nada mais havia a perder. Eu vou, respondi, com uma voz muito mais firme do que eu realmente sentia. Minha resposta surpreendeu a nós dois. O rosto de Derek se contorceu ainda mais, não esperando essa rebeldia. Ele estava acostumado às minhas lágrimas, aos meus apelos por compreensão, não a essa calma declaração de independência. O que você disse? Ele sibilou, se aproximando com um bafo de álcool. Eu disse que vou sair, repeti. Minhas próprias palavras soavam estranhas, ousadas e irreconhecíveis. Ainda assim, elas me davam força. Pela primeira vez em anos, vi um lampejo de incerteza nos olhos de Derek. Foi breve, mas estava lá. Você vai se arrastar de volta. Não dura nem um dia sem mim, ele debochou, a confiança retornando enquanto me encurralava. Mas algo havia mudado dentro de mim. O medo que antes me prendia, me fazendo suportar o insuportável, havia se dissipado, substituído por uma determinação tão afiada quanto os cacos de vidro que eu cuidadosamente evitei ao me dirigir para a porta. Não, Derek. Eu não voltarei, disse, com aquelas palavras finais, saindo e deixando para trás os restos despedaçados da nossa vida juntos. O ar noturno estava fresco, um contraste gritante com a atmosfera sufocante que eu acabara de escapar. Eu não sabia para onde estava indo, apenas que não podia mais ficar ali. Enquanto dirigia, o peso da minha decisão começou a se firmar. Eu estava sozinha, verdadeiramente sozinha, pela primeira vez em 2 décadas. O medo e a incerteza do que viria ameaçavam me sufocar, mas eu os afastei. Derek, sem querer, me dera um presente em sua crueldade, o empurrão que eu precisava para fugir. A estrada se estendia à minha frente, escura e incerta, mas eu continuei dirigindo. Não tinha plano, nem destino em mente, apenas uma necessidade avassaladora de me distanciar do homem que havia tornado minha vida um verdadeiro inferno. A noite estava quieta, o único som era o zumbido constante do motor do carro e o ocasional sussurro do vento através da janela aberta. Conforme as milhas se acumulavam, percebi que isso era mais do que apenas uma partida física. Era uma jornada para reaver minha independência. A estrada à frente era incerta, cheia de desafios e medos que eu ainda precisaria enfrentar. Mas, pela primeira vez em anos, senti uma centelha de esperança, a crença de que talvez, apenas talvez, eu pudesse recomeçar. Este era o meu momento de rebeldia, o primeiro passo rumo à liberdade. A viagem parecia interminável, cada marcador de milha uma pequena vitória em minha silenciosa rebelião contra a tirania de Derek. Quando o sol começou a nascer, pintando o céu com tons de laranja e rosa, encontrei-me entrando na estradinha de terra batida que levava à casa da minha infância. A casa, assim como minha vida, já vira dias melhores. A tinta outrora vibrante estava descascada e desbotada, o jardim tomado pelo mato. Ainda assim, ela permanecia como um testemunho de tempos mais simples, de uma vida antes de Derek. Eu não planejara vir parar aqui, nesta relíquia do meu passado, mas o instinto me guiara. Quando desci do carro, o ar fresco da manhã encheu meus pulmões, um contraste gritante com a atmosfera sufocante que eu havia deixado para trás. Fui surpreendida pelo ranger da porta da frente se abrindo. Ali, emoldurado pela entrada, estava meu pai, Ronaldo. Seu cabelo estava mais grisalho do que eu me lembrava, o rosto marcado pela passagem do tempo. Estávamos afastados desde que ele nos deixou, quando eu era apenas uma criança, os detalhes de sua partida um mistério. Agora, aqui estava ele, tão surpreso em me ver quanto eu. Ava, disse, a voz uma mistura de confusão e descrença. O que está fazendo aqui? Hesitei, insegura sobre quanto revelar. Mas, ao olhar em seus olhos, algo me impeliu a ser honesta. Eu deixei o Derek, falei, as palavras ao mesmo tempo libertadoras e aterrorizantes.
A expressão de Ronaldo se suavizou, uma centelha de preocupação passando por seus olhos. Entre, pediu, dando um passo de lado para me deixar passar. A casa estava como eu me lembrava, uma cápsula do tempo de dias mais felizes. Sentamos à mesa da cozinha, a mesma onde dividíamos as refeições quando eu era criança. Enquanto eu recontava os eventos que levaram à minha partida, Ronaldo ouviu em silêncio, o rosto uma máscara de raiva contida. Quando terminei, ele se levantou abruptamente, andando de um lado para o outro. Aquele desgraçado, murmurou sob a respiração. Você não deveria ter passado por isso. Fiquei surpresa com sua reação. Apesar do distanciamento, a preocupação em sua voz era inegável. Não sei o que fazer agora, admiti, me sentindo perdida e vulnerável. Ronaldo parou de andar e me encarou, a determinação evidente em seus olhos. Você vai ficar aqui, para começar. Nós vamos resolver o resto juntos. Suas palavras eram simples, mas carregavam o peso de uma promessa, um salvador nos mares de incerteza em que eu me encontrava. Nos dias seguintes, as tentativas desesperadas de Derek para me contactar só aumentavam. Cada ligação, cada mensagem, estava repleta de veneno, suas palavras uma mistura de ameaças e súplicas. Eu esperava sua raiva, mas a profundidade de sua malícia me chocou. Era como se o homem com quem eu havia me casado tivesse sido substituído por um monstro, sua verdadeira natureza finalmente revelada. Uma noite, enquanto Ronaldo e eu estávamos na sala, meu celular tocou. Era Derek, a voz fria e ameaçadora. Você acha que pode simplesmente ir embora? Acha que pode escapar de mim? Rosnou. Você não é nada sem mim, Ava. Você vai se arrastar de volta, pode esperar. Senti um arrepio de medo, mas, quando olhei para Ronaldo, sua expressão era de firme determinação. Não, Derek, respondi, minha voz mais forte do que eu realmente sentia. Eu não vou voltar. Nem agora, nem nunca. Houve uma pausa, então um clique quando ele desligou. Soltei a respiração que nem percebi estar prendendo. Ronaldo colocou uma mão reconfortante em meu ombro. Você não está sozinha nisso, Ava. Nós vamos fazê-lo pagar pelo que fez. Quando olhei para meu pai, um homem que mal conhecia, senti um senso inesperado de solidariedade. Derek havia me subestimado, mas, mais importante, subestimou os laços familiares, por mais frágeis que fossem. Juntos, Ronaldo e eu lutaríamos de volta. Isso era mais do que apenas uma fuga, era o início da minha vingança. Nas semanas seguintes na casa da minha infância, senti uma sensação de segurança que não experimentava há anos. Apesar do distanciamento, viver com Ronaldo parecia natural, como se nenhum tempo tivesse se passado. Ainda assim, sob a calma superficial, uma tempestade de determinação fervia dentro de mim. Eu não era mais apenas uma vítima fugindo do abuso. Era uma mulher em uma missão por justiça. Uma tarde, enquanto estávamos sentados à mesa da cozinha, rodeados por velhos álbuns de fotos e lembranças, Ronaldo quebrou o silêncio com uma pergunta que pairava não dita. Exatamente o que você quer fazer sobre o Derek? Seus olhos me estudavam, buscando algum indício das minhas intenções. Ponderei minhas palavras cuidadosamente. Eu quero expô-lo, respondi, a resolução em minha voz me surpreendendo. Quero que todos vejam quem ele realmente é. Ronaldo assentiu, um sorriso sombrio se formando em seus lábios. Eu pensei que diria isso. Tenho algumas conexões do meu passado, pessoas que podem nos ajudar a fazer isso acontecer. Olhei para ele com curiosidade. Ronaldo sempre foi um mistério, sua vida antes de partir um livro fechado. Que tipo de conexões? Perguntei, cautelosa e intrigada ao mesmo tempo. Ele se recostou, um lampejo de seu antigo eu piscando em seus olhos. Antes de sair, eu não exatamente levava uma vida limpa. Conhecia pessoas que conheciam pessoas. Se formos cuidadosos, podemos usar isso a nosso favor. A ideia de mergulhar no passado obscuro de Ronaldo me assustava, mas o desejo de vingança ardia mais forte. Ok, concordei, a decisão se firmando em meu coração. Vamos fazer isso. O plano de Ronaldo era simples, ainda que arriscado. Reuniríamos evidências dos malfeitos de Derek, não apenas os abusos, mas tudo escondido sob sua fachada polida, desvio de dinheiro, traições, tudo.
Com os contatos de Ronaldo, poderíamos espalhar essas informações discretamente para os colegas de Derek, amigos e a mídia. O primeiro passo era documentar tudo. Comecei a relatar cada incidente de abuso, cada mensagem ameaçadora que Derek enviou depois que eu saí. Ronaldo ouvia, sua expressão se endurecendo a cada palavra. Precisaremos de provas. Tem alguma dessas mensagens, e-mails, qualquer coisa que possa corroborar sua história? Perguntou. Assenti, pegando o celular para mostrar a enxurrada de mensagens de texto e mensagens de voz que Derek havia deixado. Cada mensagem era como uma lâmina afiada, mas agora elas eram evidências, munição em nossa batalha contra ele. Enquanto revisávamos o rastro digital dos abusos, o telefone de Ronaldo tocou. Ele atendeu, a voz baixa, falando aos sussurros. Quando desligou, seus olhos encontraram os meus, uma centelha de vitória neles. Era um velho amigo. Estamos dentro, podemos seguir em frente com o plano. Os dias seguintes foram um borrão de atividade. O amigo de Ronaldo, um homem com talento para desvendar verdades ocultas, se tornou nosso aliado nas sombras. Juntos, compilamos um dossiê sobre Derek, um retrato condenador de um homem muito diferente do cidadão respeitável que fingia ser. Uma noite, enquanto revisávamos nossas descobertas, Ronaldo colocou a mão em meu ombro. Tem certeza de que quer fazer isso? Uma vez que começarmos, não há volta, avisou, a voz pesada com o peso de nossas ações iminentes. Encontrei seu olhar, minha determinação inabalável. Nunca estive tão certa de qualquer coisa, garanti. É hora de Derek enfrentar as consequências de suas ações. Ronaldo assentiu, um acordo silencioso selado entre nós. Não éramos mais apenas pai e filha, éramos aliados em uma busca por justiça. Derek havia subestimado a força do vínculo que tentou destruir. Juntos, faríamos seu império de mentiras desabar. O plano para desmantelar a fachada de respeitabilidade de Derek tomou forma nos dias seguintes. A cada passo que dávamos, minha antecipação crescia, uma mistura de medo e euforia. O amigo de Ronaldo, que passei a conhecer como Marcos, provou ser um aliado inestimável. Sua expertise em navegar as águas turvas da obtenção e disseminação de informações era inigualável. Uma noite, enquanto nos sentávamos reunidos em torno da velha e descascada mesa da cozinha de Ronaldo, Marcos expôs a estratégia. Precisamos ser espertos com isso. Não é apenas jogar informação por aí, é sobre o momento certo, sobre garantir o impacto máximo, explicou, os olhos intensos. Ronaldo assentiu em concordância. Derek tem uma grande apresentação chegando na firma dele, algum negócio que ele vem trabalhando há meses. É quando atacamos. A ideia de mirar Derek em um momento tão vulnerável me causou um arrepio. Era ousada, quase imprudente. Mas, quanto mais eu pensava, mais fazia sentido. Era a oportunidade perfeita para expô-lo diante daqueles que detinham seu destino profissional em suas mãos. Como faremos isso? Perguntei, minha voz firme apesar da tempestade de emoções rugindo dentro de mim. Marcos se inclinou para frente, um brilho conspiratório nos olhos. Reunimos evidências suficientes para arruiná-lo, mas precisamos apresentá-las de uma forma inegável. Sugiro que criemos um dossiê, um relatório completo sobre os desvios financeiros, os abusos e suas traições. Vamos garantir que chegue às mãos de todos os grandes jogadores de sua firma e da mídia, bem antes de sua apresentação. A audácia do plano era arrebatadora. Não se tratava apenas de vingança, era sobre reaver minha voz, meu poder de um homem que havia tomado tanto de mim. A expressão de Ronaldo encontrou a minha, buscando confirmação. Você está dentro? Não hesitei. Sim, vamos fazer isso. Os dias que antecederam a apresentação de Derek foram um turbilhão de atividades. Marcos trabalhou incansavelmente para garantir que cada detalhe do dossiê fosse preciso e irrefutável. Ronaldo e eu nos concentramos na logística, planejando como distribuir as informações de forma discreta, mas eficaz. Conforme o dia se aproximava, a tensão era palpável. Tínhamos uma única chance de acertar. Na noite anterior à apresentação, reunimos-nos mais uma vez para revisar nosso plano. Depois que isso sair, não haverá volta, lembrou Marcos. Derek saberá que foi você, Ava. Engoli em seco, o peso de nossas ações pesando sobre mim. Mas os anos de medo e subjugação se ergueram dentro de mim, alimentando minha resolução.
Eu sei, e estou pronta, garanti, minha voz mais firme do que realmente sentia. A manhã da apresentação amanheceu límpida e brilhante, um contraste gritante com a tempestade que estávamos prestes a desencadear. Executamos nosso plano com precisão, garantindo que os dossiês fossem entregues aos destinatários pretendidos exatamente quando Derek estava prestes a subir ao palco. O estrago foi imediato e explosivo. As notícias sobre as falcatruas de Derek se espalharam como um incêndio, sua apresentação descarrilada antes mesmo de começar. Seus colegas e superiores, confrontados com as provas inegáveis de suas transgressões, se distanciaram, as expressões uma mistura de choque e desgosto. De longe, observamos enquanto o mundo cuidadosamente construído por Derek desmoronava ao seu redor. A visão de sua derrota era ao mesmo tempo gratificante e sombria. Isso era mais do que apenas vingança, era uma declaração, um anúncio de que eu não era mais a mulher que ele um dia controlou. Quando a realidade do que havíamos feito se assentou, Ronaldo se virou para mim, seu semblante um misto de orgulho e solidariedade. Você conseguiu, Ava. Você está livre. Naquele momento, percebi que isso era apenas o começo. Eu havia retomado minha vida, mas a jornada à frente era minha para moldar. A batalha com Derek talvez tivesse sido vencida, mas a guerra por minha independência estava apenas começando. Na sequência da queda pública de Derek, o ar estava carregado de antecipação. A exposição de seus crimes causou ondas de choque em sua firma e em nossa comunidade, manchando a reputação que ele levará anos para construir. No entanto, por mais significante que fosse essa vitória, Ronaldo, Marcos e eu sabíamos que nossa missão estava longe de terminar. Derek estava ferido, mas não derrotado. A verdadeira batalha apenas começara. Nos reunimos na casa de Ronaldo, nossa sala de guerra improvisada, para traçar nossos próximos movimentos. O sucesso do dossiê havia impulsionado nossos ânimos, mas havia uma tensão palpável no ar. Derek era imprevisível, e acabávamos de encurralar um animal ferido. A carreira dele está arruinada, mas isso não será o suficiente para ele, ponderou Ronaldo, a voz baixa e firme. Ele estará buscando vingança. Precisamos estar preparados. Marcos assentiu, digitando furiosamente em seu laptop. Estive monitorando suas comunicações. Ele está desesperado, entrando em contato com qualquer um que possa ainda estar do lado dele. Mas não restam muitos. Era uma sensação estranha observar das sombras enquanto Derek se debatia para salvar o que restava de sua vida. Por tanto tempo, eu estivera sob seu domínio, impotente e amedrontada. Agora, as mesas haviam virado. Qual é o próximo passo? Perguntei, pronta para pressionar nossa vantagem. Mantemos a pressão, respondeu Marcos. Temos provas de desvio de verbas que ainda não divulgamos. É hora de tornar isso público. Senti um leve ar de apreensão com a ideia de expor ainda mais Derek. Apesar de tudo, uma parte de mim ainda temia o homem que um dia amei. Mas afastei esses sentimentos, concentrando-me no objetivo em questão. Façam isso, ordenei, minha voz firme. A liberação dos registros financeiros foi um golpe calculado para causar o máximo de disrupção na já frágil defesa de Derek. Como se esperava, reavivou o frenesi da mídia, isolando-o ainda mais de quaisquer aliados em potencial. Nos dias que se seguiram, as tentativas desesperadas de Derek para retaliar foram frenéticas e precárias. Ameaças e ligações se tornaram uma ocorrência diária, cada uma mais desesperada que a outra. Mas elas já não tinham o mesmo efeito sobre mim. Eu não era mais a mulher que ele poderia intimidar e controlar. Uma noite, enquanto revisávamos a mais recente enxurrada de ameaças, Ronaldo me olhou com ar de preocupação. Você está bem? Encontrei seu olhar, grata por seu apoio. Estou. Não é fácil, mas não vou deixar que ele me assuste a ponto de me submeter. Não mais. Ronaldo assentiu, um sorriso orgulhoso surgindo em seu semblante costumeiro. Essa é minha garota. A fase final de nosso plano era a mais ambiciosa. Com as irregularidades financeiras de Derek agora públicas, voltamos nossa atenção para sua vida pessoal, as traições, as mentiras, as manipulações, tudo foi exposto. Garantimos que as evidências fossem irrefutáveis, não deixando a Derek nenhum espaço para manobras ou negação enquanto desferíamos esse golpe final. Não pude deixar de refletir sobre a jornada que havia empreendido, de vítima amedrontada a uma mulher em uma missão por justiça.
O processo não foi fácil, e seu preço em mim foi significativo. Ainda assim, enquanto observava o império de mentiras de Derek desabar, sabia que valeu a pena. A tempestade que se avolumava finalmente se abateu, e conforme a poeira começava a baixar, percebi que isso era mais que apenas vingança. Era uma declaração de minha independência, uma retomada de minha vida das sombras do abuso e manipulação. Derek buscou me quebrar, mas no final apenas me forjou em algo mais forte. Enquanto Ronaldo, Marcos e eu observávamos os últimos pedaços da vida de Derek desmoronarem, sabia que não importava o que o futuro reservasse, eu estava pronta para enfrentá-lo. Eu não era mais Ava Bezerra, a vítima. Era Ava Bezerra, a sobrevivente e arquiteta de meu próprio destino. O ápice de nossos esforços estava prestes a se desenrolar em um crucial evento de negócios, onde Derek, apesar de sua reputação manchada, tentava uma investida desesperada para se recuperar. Seria seu último bastião, uma tentativa de salvar o que quer que lhe restasse de respeito. Ronaldo, Marcos e eu sabíamos que esse era nosso momento, o clímax de nossos planos tão cuidadosamente traçados. À medida que o evento se aproximava, o ar ficava carregado de antecipação. Tínhamos um último movimento a fazer, um que garantiria a derrocada completa e absoluta de Derek. O local era um hotel de categoria, seu salão suntuoso repleto de colegas de Derek, concorrentes e a mídia. Cheguei com Ronaldo e Marcos, o coração batendo forte no peito. Eu não era mais a mesma mulher que havia fugido no silêncio da noite. Estava ali para confrontar meu abusador, para me firmar na luz e contar minha verdade. Enquanto Derek subia ao palco, iniciando sua apresentação com confiança, pude ver arrogância em sua postura, a crença de que ainda podia controlar a narrativa. Ele não fazia ideia da tempestade que estava prestes a atingi-lo. Ronaldo me lançou um olhar, e eu me levantei, minha voz firme ao interrompê-lo. Como você pode ficar aí e fingir ser um homem de integridade? A sala caiu em silêncio, todos os olhos se virando para mim. O rosto de Derek ficou primeiro pálido, depois vermelho de raiva. Ava, sente-se. Este não é o lugar para questões pessoais, rosnou, tentando recuperar o controle. Esse é exatamente o lugar, rebati, minha voz ecoando no silêncio atônito. Todos aqui precisam saber a verdade sobre você. Então, procedi a revelar tudo, com a ajuda de Marcos exibindo as evidências nas grandes telas ao redor da sala. Registros financeiros, fotografias, e-mails, que a extensão total do engano e crueldade de Derek foi exposta a todos. A reação foi imediata. Murmúrios de choque e desgosto serpearam pela multidão. Derek tentou negar as acusações, me descartar como uma ex-esposa ressentida, mas as provas eram irrefutáveis. Vocês não podem possivelmente acreditar nessas calúnias, Derek gaguejou, sua fachada desmoronando. Por quê? Porque a verdade dói, rebati, minha confiança crescendo a cada palavra. Você mentiu, traiu e abusou em sua vida inteira, Derek. Acabou. Os olhos de Derek percorreram a sala, buscando qualquer sinal de apoio, mas não encontraram nada além de olhares evitados de antigos colegas, agora relutantes em se associar a um homem tão exposto como fraude e agressor. Quando percebeu a magnitude de sua derrota, a raiva de Derek se transformou em desespero. Ele fez menção de deixar o palco, mas a mídia o cercou, câmeras flash cintilando, repórteres gritando perguntas. Sua carreira, sua reputação, sua própria identidade desintegravam diante de nossos olhos. Ronaldo e Marcos ficaram ao meu lado, uma frente unida contra o homem que causou tanta dor. Enquanto observávamos Derek ser engolido pelo caos que ele mesmo criou, senti uma profunda sensação de encerramento. O confronto não era apenas sobre vingança, era sobre justiça. Era sobre reaver minha vida das sombras do medo e da opressão. Derek buscou me destruir, mas ao enfrentá-lo e contar minha verdade, eu encontrei uma força que nunca soube que tinha. Ao sairmos do local, o peso dos anos passados parecia se dissipar. Eu havia encarado meu abusador não como vítima, mas como sobrevivente. O caminho à frente não seria fácil, mas sabia que com Ronaldo e Marcos ao meu lado, estava pronta para encarar o que viesse. A batalha havia sido vencida, mas a guerra por minha independência apenas começava. No rescaldo da exposição pública de Derek, o ar estava carregado de antecipação. O frenesi midiático que se seguiu ao evento no hotel foi como nada que eu já havia visto. O nome de Derek estava em toda parte, sinônimo de traição, desvio de verbas e abuso.
Sua firma rapidamente se distanciou, emitindo um comunicado condenando suas ações e confirmando sua demissão imediata. Nos dias que se seguiram, Derek se tornou um pária. Suas tentativas de se explicar ou justificar suas ações foram recebidas com portas fechadas e ombros frios. Seu mundo, outrora tão grande e imponente, havia encolhido aos confins de sua casa suntuosa, agora muito solitária. Uma manhã, enquanto Ronaldo, Marcos e eu nos sentávamos à mesa da cozinha planejando nossos próximos passos, meu telefone tocou. Era Derek. Hesitei, lançando um olhar a Ronaldo e Marcos, que me incentivaram com um aceno. Atendi. Ava, por favor, a voz de Derek era pouco mais que um sussurro, muito distante do tom confiante e autoritário que eu conhecia. Eu perdi tudo. Não é o suficiente para você? Senti uma pontada de algo parecido com pena, rapidamente sobrepujada pelas memórias de sua crueldade. Você trouxe isso sobre si mesmo, Derek. Você pensou que poderia me machucar, me controlar, e não enfrentar consequências. Você estava errado. Houve uma pausa, e então Derek soltou um suspiro pesado. O que você quer de mim, Ava? Justiça, respondi sem hesitar. Quero que você enfrente as consequências de suas ações. O processo legal pelos desvios é apenas o começo. Derek ficou em silêncio por um momento. Vou perder tudo, disse, com um tom de resignação em sua voz. Você deveria ter pensado nisso antes, repliquei. E, com uma sensação de finalidade, encerrei a chamada. A batalha legal que se seguiu foi intensa. As tentativas desanimadas de Derek para se defender das acusações de desvio de verbas eram fracas. Com as evidências empilhadas contra ele, era apenas uma questão de tempo antes que a corte o considerasse culpado. A sentença foi dura, mas justa, refletindo a gravidade de seus crimes. Mas não foram apenas os crimes financeiros que vieram à tona, os abusos que eu sofri, os anos de tormento e medo, agora faziam parte dos registros públicos. Derek foi obrigado a pagar uma indenização significativa, uma pequena compensação pela dor que causou. Enquanto eu estava diante do tribunal, o cheque da indenização em mãos, senti uma mistura de emoções. O dinheiro era um reconhecimento tangível do sofrimento que enfrentei, mas nunca poderia apagar as lembranças, as cicatrizes que permaneciam. Ronaldo e Marcos se juntaram a mim, suas presenças um reconfortante lembrete do apoio que encontrei neles. O que você vai fazer agora? Perguntou Marcos, a voz gentil. Olhei para o cheque em minhas mãos e então de volta para eles. Vou reconstruir, afirmei com firmeza. Não apenas minha vida, mas meu lar. É hora de virar essa página, de iniciar um novo capítulo. Ronaldo sorriu, o orgulho evidente em seus olhos. Estaremos lá com você a cada passo do caminho. Enquanto nos afastávamos do tribunal, percebi que esse não era o fim da minha jornada, mas o começo. A queda de Derek me libertou das correntes do medo e opressão, mas foi o apoio e o amor de Ronaldo e Marcos que realmente me salvaram. O caminho à frente estaria repleto de desafios, mas pela primeira vez em anos, senti esperança sobre o futuro. Eu havia encarado meus maiores medos, confrontado meu abusador e emergido vitoriosa. As cicatrizes do passado sempre fariam parte de mim, mas elas não mais me definiam. Eu era Ava Bezerra, a sobrevivente e arquiteta do meu próprio destino. A reforma da casa da minha infância, onde busquei refúgio, se tornou um símbolo da minha jornada de cura. Cada pincelada, cada prego martelado, era um testemunho da minha resiliência, da minha transformação de vítima a sobrevivente. Ronaldo e Marcos estavam ao meu lado, emprestando sua força e apoio para reconstruir não apenas uma casa, mas um lar repleto de esperança e novos começos. Certa manhã cristalina, enquanto observávamos a casa quase concluída, Ronaldo passou um braço pelos meus ombros. Você fez algo incrível, Ava. Não apenas com essa casa, mas com sua vida. Você deveria se orgulhar. Sorri, uma sensação de paz me invadindo. Eu estou, Ronaldo. Pela primeira vez em muito tempo, eu estou. Marcos se juntou a nós, as mãos cobertas de tinta. É mais que apenas uma casa. É uma fortaleza, um símbolo de tudo que você superou. A casa, com suas novas cores vibrantes e reparos, se destacava contra as memórias das trevas que eu havia suportado. Era um farol de luz, força e da possibilidade de novos começos.
Quando entramos, o calor e a iluminação dos ambientes falavam do futuro, da vida que me esperava após as sombras do passado. A cozinha onde havíamos compartilhado tantos planos e sonhos, a sala de estar onde as risadas substituíram as lágrimas, e o quarto, um santuário de paz e solidão, tudo ecoava a transformação dentro de mim. Nos dias que se seguiram à queda de Derek, suas tentativas desesperadas de contato só aumentavam. Cada ligação, cada mensagem, estava repleta de veneno, suas palavras uma mistura de ameaças e súplicas. Eu esperava sua raiva, mas a profundidade de sua malícia me chocava. Era como se o homem com quem me casei tivesse sido substituído por um monstro, sua verdadeira natureza finalmente revelada. Uma noite, enquanto Ronaldo e eu estávamos sentados na sala, meu telefone tocou. Era Derek, sua voz fria e ameaçadora. Você acha que pode simplesmente ir embora? Acha que pode escapar de mim, rosnou. Você não é nada sem mim, Ava. Você virá se arrastando de volta, pode esperar. Senti um arrepio de medo, mas quando olhei para Ronaldo, sua expressão era de firme determinação. Não, Derek, respondi, minha voz mais forte do que eu realmente sentia. Eu não voltarei. Nem agora, nem nunca. Houve uma pausa, então um clique quando ele desligou. Soltei um suspiro que nem percebi estar prendendo. Ronaldo colocou uma mão reconfortante em meu ombro. Você não está sozinha nisso, Ava. Nós vamos fazê-lo pagar pelo que fez. Quando olhei para meu pai, um homem que mal conhecia, senti um senso inesperado de solidariedade. Derek havia me subestimado, mas, mais importante, subestimou os laços familiares, por mais frágeis que fossem. Juntos, Ronaldo e eu lutaríamos de volta. Isso era mais do que apenas uma fuga, era o início da minha vingança. A fase final de nosso plano foi a mais ambiciosa. Com as irregularidades financeiras de Derek agora públicas, voltamos nossa atenção para sua vida pessoal, as traições, mentiras e manipulações foram todas expostas. Garantimos que as evidências fossem irrefutáveis, não deixando a Derek qualquer espaço para manobras ou negação enquanto desferíamos esse golpe final. Não pude deixar de refletir sobre a jornada que empreendi, de vítima amedrontada a uma mulher em uma missão por justiça. O processo não foi fácil, e seu preço em mim foi significativo. Ainda assim, enquanto observava o império de mentiras de Derek desabar, sabia que valeu a pena. A tempestade que se avolumava finalmente se abateu, e conforme a poeira começava a baixar, percebi que isso era mais que apenas vingança. Era uma declaração de minha independência, uma retomada de minha vida das sombras do abuso e manipulação. Derek buscou me quebrar, mas no final apenas me forjou em algo mais forte. Enquanto Ronaldo, Marcos e eu observávamos os últimos pedaços da vida de Derek desmoronarem, sabia que não importava o que o futuro reservasse, eu estava pronta para enfrentá-lo. Eu não era mais Ava Bezerra, a vítima. Era Ava Bezerra, a sobrevivente e arquiteta de meu próprio destino. O ápice de nossos esforços estava prestes a se desenrolar em um crucial evento de negócios, onde Derek, apesar de sua reputação manchada, tentava uma investida desesperada para se recuperar. Seria seu último bastião, uma tentativa de salvar o que quer que lhe restasse de respeito. Ronaldo, Marcos e eu sabíamos que esse era nosso momento, o clímax de nossos planos tão cuidadosamente traçados. À medida que o evento se aproximava, o ar ficava carregado de antecipação. Tínhamos um último movimento a fazer, um que garantiria a derrocada completa e absoluta de Derek. O local era um hotel de categoria, seu salão suntuoso repleto de colegas de Derek, concorrentes e a mídia. Cheguei com Ronaldo e Marcos, o coração batendo forte no peito. Eu não era mais a mesma mulher que havia fugido no silêncio da noite. Estava ali para confrontar meu abusador, para me firmar na luz e contar minha verdade. Enquanto Derek subia ao palco, iniciando sua apresentação com confiança, pude ver arrogância em sua postura, a crença de que ainda podia controlar a narrativa. Ele não fazia ideia da tempestade que estava prestes a atingi-lo. Ronaldo me lançou um olhar, e eu me levantei, minha voz firme ao interrompê-lo. Como você pode ficar aí e fingir ser um homem de integridade? A sala caiu em silêncio, todos os olhos se virando para mim. O rosto de Derek ficou primeiro pálido, depois vermelho de raiva. Ava, sente-se. Este não é o lugar para questões pessoais, rosnou, tentando recuperar o controle. Esse é exatamente o lugar, rebati, minha voz ecoando no silêncio atônito.
Todos aqui precisam saber a verdade sobre você. Então, procedi a revelar tudo, com a ajuda de Marcos exibindo as evidências nas grandes telas ao redor da sala. Registros financeiros, fotografias, e-mails, que a extensão total do engano e crueldade de Derek foi exposta a todos. A reação foi imediata. Murmúrios de choque e desgosto serpearam pela multidão. Derek tentou negar as acusações, me descartar como uma ex-esposa ressentida, mas as provas eram irrefutáveis. Vocês não podem possivelmente acreditar nessas calúnias, Derek gaguejou, sua fachada desmoronando. Por quê? Porque a verdade dói, rebati, minha confiança crescendo a cada palavra. Você traiu e abusou em sua vida inteira, Derek. Acabou. Os olhos de Derek percorreram a sala, buscando qualquer sinal de apoio, mas não encontraram nada além de olhares evitados de antigos colegas, agora relutantes em se associar a um homem tão exposto como fraude e agressor. Quando percebeu a magnitude de sua derrota, a raiva de Derek se transformou em desespero. Ele fez menção de deixar o palco, mas a mídia o cercou, câmeras flash cintilando, repórteres gritando perguntas. Sua carreira, sua reputação, sua própria identidade desintegravam diante de nossos olhos. Ronaldo e Marcos ficaram ao meu lado, uma frente unida contra o homem que causou tanta dor. Enquanto observávamos Derek ser engolido pelo caos que ele mesmo criou, senti uma profunda sensação de encerramento. O confronto não era apenas sobre vingança, era sobre justiça. Era sobre reafirmar minha vida das sombras do medo e da opressão. Derek buscou me destruir, mas ao enfrentá-lo e contar minha verdade, eu encontrei uma força que nunca soube que tinha. Ao sairmos do local, o peso dos anos passados parecia se dissipar. Eu havia encarado meu abusador não como vítima, mas como sobrevivente. O caminho à frente não seria fácil, mas sabia que com Ronaldo e Marcos ao meu lado, estava pronta para encarar o que viesse. A batalha havia sido vencida, mas a guerra por minha independência apenas começava. No rescaldo da exposição pública de Derek, o ar estava carregado de antecipação. O frenesi midiático que se seguiu ao evento no hotel foi como nada que eu já havia visto. O nome de Derek estava em toda parte, sinônimo de traição, desvio de verbas e abuso. Sua firma rapidamente se distanciou, emitindo um comunicado condenando suas ações e confirmando sua demissão imediata. Nos dias que se seguiram, Derek se tornou um pária. Suas tentativas de se explicar ou justificar suas ações foram recebidas com portas fechadas e ombros frios. Seu mundo, outrora tão grande e imponente, havia encolhido aos confins de sua casa suntuosa, agora muito solitária. Uma manhã, enquanto Ronaldo, Marcos e eu nos sentávamos à mesa da cozinha planejando nossos próximos passos, meu telefone tocou. Era Derek. Hesitei, lançando um olhar a Ronaldo e Marcos, que me incentivaram com um aceno. Atendi. Ava, por favor, a voz de Derek era pouco mais que um sussurro, muito distante do tom confiante e autoritário que eu conhecia. Eu perdi tudo. Não é o suficiente para você? Senti uma pontada de algo parecido com pena, rapidamente sobrepujada pelas memórias de sua crueldade. Você trouxe isso sobre si mesmo, Derek. Você pensou que poderia me machucar, me controlar, e não enfrentar consequências. Você estava errado. Houve uma pausa, e então Derek soltou um suspiro pesado. O que você quer de mim, Ava? Justiça, respondi sem hesitar. Quero que você enfrente as consequências de suas ações. O processo legal pelos desvios é apenas o começo. Derek ficou em silêncio por um momento. Vou perder tudo, disse, com um tom de resignação em sua voz. Você deveria ter pensado nisso antes, repliquei. E, com uma sensação de finalidade, encerrei a chamada. A batalha legal que se seguiu foi intensa. As tentativas desanimadas de Derek para se defender das acusações de desvio de verbas eram fracas. Com as evidências empilhadas contra ele, era apenas uma questão de tempo antes que a corte o considerasse culpado. A sentença foi dura, mas justa, refletindo a gravidade de seus crimes. Mas não foram apenas os crimes financeiros que vieram à tona, os abusos que eu sofri, os anos de tormento e medo, agora faziam parte dos registros públicos. Derek foi obrigado a pagar uma indenização significativa, uma pequena compensação pela dor que causou. Enquanto eu estava diante do tribunal, o cheque da indenização em mãos, senti uma mistura de emoções.
O dinheiro era um reconhecimento tangível do sofrimento que enfrentei, mas nunca poderia apagar as lembranças, as cicatrizes que permaneciam. Ronaldo e Marcos se juntaram a mim, suas presenças um reconfortante lembrete do apoio que encontrei neles. "O que você vai fazer agora?", perguntou Marcos, a voz gentil. Olhei para o cheque em minhas mãos e então de volta para eles. "Vou reconstruir", afirmei com firmeza. "Não apenas minha vida, mas meu lar. É hora de virar essa página, de iniciar um novo capítulo." Ronaldo sorriu, o orgulho evidente em seus olhos. "Estaremos lá com você a cada passo do caminho." Enquanto nos afastávamos do tribunal, percebi que esse não era o fim da minha jornada, mas o começo. A queda de Derek me libertou das correntes do medo e opressão, mas foi o apoio e o amor de Ronaldo e Marcos que realmente me salvaram. O caminho à frente estaria repleto de desafios, mas pela primeira vez em anos, senti esperança sobre o futuro. Eu havia encarado meus maiores medos, confrontado meu abusador e emergido vitoriosa. As cicatrizes do passado sempre fariam parte de mim, mas elas não mais me definiam. Eu era Ava Bezerra, a sobrevivente e arquiteta do meu próprio destino. A reforma da casa da minha infância, onde busquei refúgio, se tornou um símbolo da minha jornada de cura. Cada pincelada, cada prego martelado, era um testemunho da minha resiliência, da minha transformação de vítima sobrevivente. Ronaldo e Marcos estavam ao meu lado, emprestando sua força e apoio para reconstruir não apenas uma casa, mas um lar repleto de esperança e novos começos. Certa manhã cristalina, enquanto observávamos a casa quase concluída, Ronaldo passou um braço pelos meus ombros. "Você fez algo incrível, Ava. Não apenas com essa casa, mas com sua vida. Você deveria se orgulhar." Sorri, uma sensação de paz me invadindo. "Eu estou, Ronaldo. Pela primeira vez em muito tempo, eu estou." Marcos se juntou a nós, as mãos cobertas de tinta. "É mais que apenas uma casa. É uma fortaleza, um símbolo de tudo que você superou." A casa, com suas novas cores vibrantes e reparos, se destacava contra as memórias das trevas que eu havia suportado. Era um farol de luz, força e da possibilidade de novos começos. Quando entramos, o calor e a iluminação dos ambientes falavam do futuro, da vida que me esperava após as sombras do passado. A cozinha onde havíamos compartilhado tantos planos e sonhos, a sala de estar onde as risadas substituíram as lágrimas, e o quarto, um santuário de paz e solidão, tudo ecoava a transformação dentro de mim. Enquanto caminhava pelos novos espaços revigorados, senti uma onda de gratidão por Ronaldo e Marcos. Eles haviam me ajudado a reconstruir não apenas um lar físico, mas minha própria vida. Com eles ao meu lado, eu era mais forte do que jamais imaginei ser possível. O futuro que se estendia à minha frente estava repleto de incertezas, mas pela primeira vez, eu as encarava sem medo. Eu havia sobrevivido ao pior, emergido das profundezas das trevas para a luz radiante da liberdade. Esta casa não era apenas um refúgio, era um monumento à minha jornada, um lembrete constante de que eu era uma sobrevivente. Enquanto me sentava no novo sofá aconchegante, observando Ronaldo e Marcos trocando risadas como velhos amigos, senti uma paz me invadir. Minha vida estava apenas começando, uma tela em branco pronta para ser preenchida com novas memórias, novas esperanças e novos sonhos. As cicatrizes do passado permaneceriam sempre comigo, mas já não definiam quem eu era. Eu era Ava Bezerra, a sobrevivente, a guerreira, a fênix renascida das cinzas de um relacionamento abusivo. E com Ronaldo e Marcos ao meu lado, nada poderia me deter de escrever meu próprio destino.